Ela jogar a mala em cima do Fiuk. Essa minha é muito esperta. Ela arma os trem dela e fica quietinha. Ele perdeu um cara que estava do lado dele mesmo. Que isso, Rosário? Falando do Big Brother aí, o que você passa? Misericórdia. Agora eu vou prestar atenção na aula. Tchau. A Rosária sabe tudo do Big Brother. Ai, Natália, fica me avisando privado. Misericórdia. Ela ia avisar, mas a Tabata falou. Olha, não sei o que esse trem sempre aperta isso aqui. Meu Deus, vem correr e falar comigo lá no privado. Olha, meu microfone abriu aqui. Pessoal, então vamos lá. Então, boa noite aí para todas e para todos. Vamos começar nossa aula de hoje. Semana que vem é um último dia antes da aula, antes da prova, né, dessa primeira etapa. E a proposta da sequência de hoje, da sequência da disciplina, depois da gente ter visto, então, na semana passada, a trajetória histórica da... Deixa eu tirar a trajetória histórica da orientação profissional, né? Das principais, digamos assim, abordagens. O nosso propósito aqui hoje é fazer alguma amarração do que foi discutido semana passada, e quando eu estou falando amarração, eu estou falando de um primeiro momento, onde a gente vai
resgatar o estudo dirigido para hoje. Vamos fazer uma passada daquelas 10 questões e para fazer uma revisão do que a gente discutiu semana passada. E na segunda etapa, a gente, dentro daquelas várias abordagens históricas da orientação profissional, a gente vai fazer uma discussão em torno das contribuições do Donald Super, que traz a perspectiva da psicologia do desenvolvimento vocacional. Então, a gente vai resgatar alguns conceitos que, inclusive, semana passada eu já havia apresentado, assim como aquelas fases do desenvolvimento vocacional, trazendo alguns detalhes desses pontos, para fazer um link com o lugar da avaliação psicológica. E quando eu falo avaliação psicológica aqui, eu estou localizando os instrumentos avaliativos, seja testes psicológicos, seja os inventários, ou seja as escalas, que são as 3 modalidades de teste psicológico dentro da avaliação psicológica, né? A gente já sabe que o modelo do Super não exclui, né, a testagem, esses instrumentos, mas coloca ele num outro lugar dentro de um processo de orientação vocacional. E a gente vai ver hoje um pouco de alguns conceitos que foram construídos a partir da teoria do Super, mais especificamente o conceito de maturidade vocacional, que eu cheguei a falar um pouco dele semana passada, de indecisão vocacional e o conceito de exploração vocacional. A gente precisa falar desses 3 conceitos porque o que existe de mensuração em termos de teste psicológico ligado à perspectiva do Super está sustentado principalmente nesses 3 conceitos. Então, para eu avaliar a maturidade vocacional, a gente tem que entender a definição conceitual que foi construída a partir do Super do que seja maturidade vocacional. E o mesmo raciocínio a gente faz em relação à indecisão vocacional, né? Então, indecisão vocacional foi um conceito construído para dar suporte a ter algo que avalie esse conceito. Não esse conceito, mas avalie o sujeito a partir da construção desse conceito. E o mesmo se repete aí para o conceito de exploração vocacional. Então, esses 3 conceitos nós vamos ver hoje, e vamos ver também 3 inventários voltados especificamente para essa mensuração, que fazem parte aí do arcabouço do Donald Super. Vamos falar um pouquinho também dos testes, né? Algumas questões relacionadas a essa avaliação, né? Vai ter uma atividade que eu vou propor para vocês, no sentido da gente fazer uma pesquisa junto à SATEPS, né? SATEPS é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, que eu acredito que já é de conhecimento de vocês, que já passaram aí pela disciplina de avaliação psicológica, né? A gente vai tentar fazer uma visita à SATEPS, para poder identificar lá, dentro daquele mundo de testes, escalas, inventários que lá existem, quais são os específicos voltados para aquilo que nos interessa aqui, que é a avaliação psicológica. Desculpa, a orientação vocacional. Vamos lá, então. Então, resumindo, a gente vai ver aqui, fazer um resgate daquelas 10 questões passadas para vocês no estudo dirigido, e na sequência, eu vou trazer para vocês essas contribuições que eu acabei de falar. Beleza? Deixa eu colocar aqui as perguntas, e aí eu convidaria vocês, né, a poder estarem colocando, né, o que encontraram de respostas. Eu acredito que não tenha sido um estudo dirigido muito complexo, né, algumas perguntas bem simples, mas mesmo para a gente só resgatar aí o que a gente discutiu semana passada. E aí seria interessante se vocês trouxessem as respostas que foram dadas, para a partir delas eu puder aí fazendo aqui as amarrações teóricas. Deixa eu colocar aqui.
Então, são 11 questões, mas na verdade são 10, né? Eu errei ali na numeração, e acaba que sendo 10 questões aí, então, que versou sobre o texto e sobre alguns conteúdos que eu pude trazer na aula expositiva semana passada. Então, a primeira questão, a partir da localização histórica da orientação profissional, pode-se identificar já na Idade Média os primórdios dessa prática que, mesmo de forma amadora, reconhecia as habilidades dos habitantes dos feudos, grandes propriedades rurais, e a sua relação com as funções agrícolas que pudessem propiciar a uma maior produtividade. Essa é uma afirmação, e aí, então, na questão é solicitado identificar se é uma afirmação verdadeira ou se é uma afirmação falsa. O que vocês puderam trazer aí em relação a essa primeira afirmação? Falso ou verdadeiro? Eu acho que é falso. Quem falou? Já vi. Hã? Já vi. Ali? Tá fácil. Falso, Jalile? Sim, eu acho que é falso. Porque naquele Ah, tempo não tinha muito direito de escolha a profissão. Dependia mais de como nascia, em que berço nascia, dependendo da classe econômica que se encontrava. Eu, pelo menos, entendi como ok. Não deu para escutar totalmente aqui a justificativa, mas alguém pôde identificar nessa afirmação uma resposta verdadeira? Deixa eu colocar alguém que está entrando. Bom, essa é uma afirmativa, de certa forma, sim, ela é falsa, né? Nós estamos falando de um período aí que está sendo localizado na Idade Média. E aí nós vimos que a orientação profissional ela emerge a partir da modernidade, e um dos fatos que configuram a modernidade que é exatamente a nossa chamada Revolução Industrial. A Revolução Industrial que faz exigir uma maior produtividade e, consequentemente, um investimento, digamos assim, em torno do trabalhador. Então, quanto melhor for esse trabalhador, mais produzir, melhor será para o sistema capitalista em formação. E aí, então, aqui vai surgir a lógica, né, do homem certo no lugar certo. O homem certo no sentido daquele que tem as melhores habilidades para estar em determinadas ocupações nas indústrias e que faria, juntamente com o avanço da máquina, o aperfeiçoamento da máquina, o manuseio melhor dessa máquina geraria maior produtividade, e aí, então, é que vai surgir as práticas de orientação profissional. E nós estamos falando aqui da Idade Média, onde não existia nenhuma lógica, nem a lógica da produtividade existia nesse momento. Produtividade no sentido da acumulação de riqueza, né? Sabe que as pessoas produziam aí simplesmente para o seu próprio subsistente. Então, isso tudo faz com que seja aí uma afirmação equivocada esta. Questão 2. Dentro da diversidade de formas e métodos de realização da orientação vocacional ao longo da história, há uma proposta de divisão em dois grandes grupos. Nesse sentido, o modelo centrado no processo compreende todas as formas de orientação profissional que tem como foco o processo, que levará a um resultado final enquanto indicação mais objetiva possível da melhor atividade profissional para o sujeito em questão. Então, nós temos aí uma questão verdadeira, nós temos aí uma questão falsa. Eu acho que é falso também. Quem fala, eu não consegui identificar a voz.
Já ligo de novo, meu Já microfone ligo. está horrível. Mas eu acho que é Sim. falta também. Acho que esse é o do resultado, o modelo centrado no resultado. Uhum, ok. A definição, você está dizendo que ela está centrada no modelo do resultado e não do processo. Alguém tem uma opinião diferente? Bom, é por aí mesmo, né? Então nós temos aí, de fato, nós temos dois modelos dentro de uma certa classificação do que existiu, né? Ao longo da história das práticas de orientação profissional. Então se identifica dentro do conjunto de práticas uma certa divisão pelas suas características, né? Ou seja, tem em algum momento da história as práticas de orientação vocacional se voltaram para definir a correlação entre as habilidades do sujeito e as habilidades da atividade a qual esse sujeito se encaixaria e faria aí uma determinação, né, uma revelação para esse sujeito de qual seria a melhor profissão ou atividade que ele deveria ocupar. Então, isso seria aquilo que foi congregado em torno do chamado modelo centrado no resultado. É o que está posto aqui. Só que está posto aqui enquanto definição do outro modelo, que é o modelo centrado no processo. É o que a gente vai ver hoje mais detalhadamente com o modelo do Super, onde não está em questão uma preocupação em dizer para o sujeito, olha, siga essa profissão que você tem as habilidades ou as competências para dar certo nela. Não tem essa perspectiva. Modelo centrado no processo é poder desenvolver no sujeito as habilidades de escolher. Qual vai ser a escolha que ele vai fazer, isso aí compete a ele enquanto descoberta, e não enquanto alguma coisa que será revelado por um orientador ou por um teste ou uma avaliação psicológica, que o orientador é simplesmente o tradutor, né? Então, nesse sentido, essa é uma questão também falsa, ok? Questão 3 é uma questão aí de múltipla escolha. Vai dizer que o ponto inaugural da orientação profissional ao longo da história é identificado na figura do americano Frank Parsons. E, de fato, a gente viu que o Parsons, que era advogado e engenheiro, está nos primórdios aí, como eu fiz uma comparação semana passada, Wundt para a psicologia, Parsons para a orientação profissional. Ok, mas a respeito das contribuições do Parsons, qual seria aí a resposta que estaria correta? Ou seja, nós temos 4 questões aí, 4 sentenças, e obviamente tem que ter 3 erradas e uma certa. Qual que seria essa certa? O que vocês vieram a marcar? Essa eu fiquei na dúvida, mas eu coloquei letra B. Mas eu acho que eu errei. Letra B? B de bola? Não, D de dado. B de dado? Mas eu tenho quase certeza que eu errei. Tirando as dúvidas depois das meninas, eu acho. Uhum. Mas essa é a resposta correta. Ou não? É ela mesma. Primeiro, letra A. A proposta do Parsons permite ser enquadrada dentro do modelo centrado no resultado, enquanto tanto centrado no resultado quanto centrado no processo? Não é. Ou você tem uma prática de orientação ou centrada no resultado ou no processo. E a dele está nos primórdios. Ele, inclusive, é o que dá o start para o chamado modelo centrado no resultado. O que ele não era psicólogo, né? Então o que veio depois a se constituir no campo da psicologia enquanto modelo centrado no resultado só diferencia dele porque ele não utilizava-se de teste psicológico, até porque o teste psicológico não existia à época, né?
mas ele está ligado a uma certa perspectiva de uma relação ligada ao resultado. Eu tenho as características do sujeito, lembra o exemplo que eu dei da datilografia, né? A prática de datilografar tem umas certas habilidades e tem um conjunto de também habilidades que alguém tem que apresentar para ser um bom datilógrafo. E esse cruzamento, essa correspondência que dá, então, essa característica do modelo centrado no resultado. Então, ele está dentro dessa perspectiva e não centrado no processo, né? Apesar de que ele não usava de teste, usava de uma entrevista que levava o sujeito a um autoconhecimento, e a gente vê que o autoconhecimento é alguma coisa lá na frente do modelo centrado no processo, mas ele correlaciona habilidades individuais com habilidades da função, que é a base de um modelo centrado no resultado, né? Então, a letra A não é verdadeira. Letra B, embora sua formação fosse engenheiro e advogado, ele utilizou-se de testes psicológicos como ferramenta para identificar as características do sujeito e correlacioná-las com a melhor função a ser ocupada por ele, no caso, o funcionário. Tá certo o raciocínio? Tá, mas ele não usou de teste psicológico. Nós estamos falando de um Parsons de 1907. Em 1907 ele veio a falecer, 1905, por aí. E os testes psicológicos vêm depois da Segunda Guerra Mundial. Então nem existia ainda a construção, né, desse instrumento aí no campo da psicologia. Ele traz um raciocínio da ciência psicológica, né, aquilo que vem lá do Wundt, mas até então você não tem uma mensuração de teste nesse momento aí da história. Então é uma questão que ela está falsa. A questão letra C, embora se utilizasse da avaliação dos processos psicológicos básicos da identificação do perfil profissional, tal avaliação configurava-se como não científica, haja vista que a esta época a psicologia ainda não havia emergido enquanto ciência. Também não é verdadeira. Então, se o Parsons é de 1907, quando ele veio a falecer, o Wundt é do final do século XIX, 1800 e alguma coisa. Então, Wundt já tinha extraído da filosofia os seus objetos e submetido ao método experimental da ciência, e, consequentemente constituiu a ciência enquanto psicologia já há muitos anos. Então, ele já convivia naquele contexto, embora o Wundt está lá do outro lado, na Europa, mas depois a prática, né, desses conhecimentos da ciência a partir dos experimentos do Wundt, elas acabaram já ganhando uma certa expressividade, e ele tinha esses conhecimentos, sim, a essa época. Então, temporalmente, não dá para dizer isso, né, que a psicologia não existia. Então, essa é uma questão também falsa. E aí, nesse sentido, restou a questão letra D, que embora Jalili achou que era falsa, é a verdadeira. Por exclusão é verdadeira, mas vamos entender por que ela é verdadeira. Basicamente, Parsons, faltou um S ali, identificava as habilidades do sujeito através do autoconhecimento e as correlacionava com as características da função, que exigia essas mesmas habilidades. Então, algo já dito aqui, dito semana passada. E ele, então, parte da entrevista, conhecendo aquele sujeito, ele até passa para o sujeito um questionário para ele responder o que seria hoje os inventários, digamos assim, que à medida que o sujeito respondia esse questionário, depois havia uma entrevista onde havia um diálogo a partir das respostas desse questionário que levava o sujeito a um autoconhecimento. Mas, no final das contas, o processo culminava com o quê? Com esta correlação entre habilidades que o sujeito apresenta e onde é que eu vou encaixá-lo no que existe de campo de trabalho que vão exigir essas mesmas habilidades. Então, essa é a letra D, do quadro. Número 5. Já apresentei a resposta. Seria correto afirmar, número 5, que no modelo centrado no resultado, haveria de fato uma escolha profissional, enquanto decisão do sujeito, ao passo que no modelo centrado no processo,
seria mais apropriado falar de uma revelação profissional. Haja vista que a definição da profissão era revelada a partir dos instrumentos de mensuração psíquica e cognitiva. Já apresentei a resposta aí, então essa é uma afirmação falsa. Ela está invertida. É um modelo centrado no resultado, aonde não há uma relação intersubjetiva entre o orientador e o orientando. O orientador é aquele que traduz, de uma certa forma, o resultado do teste e comunica àquele sujeito qual é a profissão que ele vai se haver melhor, devido às habilidades que o teste revelou. Então, entre a definição de uma profissão é algo revelador tanto para o orientador quanto para o orientando, porque é o teste que revela isso. Esse é o modelo centrado no resultado. Então está invertido aí, o modelo centrado no processo, repito, a gente vai ver mais detalhadamente hoje, é aquele que leva o sujeito a construir capacidades cognitivas e mentais de poder fazer uma boa escolha. Então, não é a profissão em si que define, mas a capacidade de fazer a boa escolha, juntamente com as habilidades. Também a gente não pode perder de vista isso. O modelo centrado no processo não anula a perspectiva do modelo centrado no resultado. Não despreza as habilidades e as competências que esse sujeito apresenta, mas agrega a isso outros elementos até então não postos no modelo centrado no resultado. Questão 6 já é a proposta do Holland, que fala que, embora a proposta de John Holland seja identificada como um modelo centrado no resultado, ela representou uma primeira proposta teórica no campo da orientação profissional. Está correto? Está correto. Não basta dizer, tem que justificar? Eu acho que está correto porque foi o primeiro que apresentou os fundamentos com as especificidades de cada área do conhecimento, do analista, investigativo. Mascou, mas deu para compreender aqui o seu raciocínio, Jalili. Até o Holland, o que nós tínhamos, então? Identificação das habilidades com relação com a função a ser exercida. O Holland traz uma novidade, que é estabelecer, digamos, uma psicopatologia da escolha profissional. Não é uma psicopatologia, uma teoria da personalidade, desculpa, é porque eu liguei o estudo da personalidade com vocês na disciplina de psicopatologia, mas é uma teoria da personalidade relacionada ao campo vocacional. Ou seja, há certos traços característicos, aí a gente precisa lembrar novamente a definição de personalidade, persona, de máscara, que é um conceito que traz aquilo que permanece como uma característica do sujeito atravessando ao longo de toda a sua vida. Essa é uma definição assim, basilar de personalidade. Então, ele vai identificar que algumas pessoas trazem algumas características de uma certa função vocacional que se percebe na infância, prevalecendo na adolescência, na idade adulta. Então, ele vai então criar essa categorização de uma personalidade, digamos, vocacional, que obviamente está ligado também a determinadas atividades ocupacionais. Então, ele cria uma teorização, uma espécie de uma teoria da personalidade vocacional. Então, por isso que ele é considerado aí como aquele que traz uma proposta teórica específica do campo. Existia teoria antes dele, na psicologia existia. O Wundt lá estava construindo as teorias da psicologia. Os testes psicológicos também têm uma fundamentação teórica, mas não linkado com o campo do trabalho e da escolha profissional.
Então, ele é que traz essa amarração dentro do próprio campo da orientação vocacional, criando algum conceito próprio. Como a gente vai ver hoje, que também há na teoria do super conceitos próprios da psicologia do desenvolvimento, né, que ele apresenta, no caso o super, né? Só relembrando, né? Orientação, maturidade vocacional, indecisão vocacional e exploração vocacional. São outros conceitos que vieram depois, mas aqui no caso o John Holland vai estabelecer então 6 tipos de personalidade vocacional. Então ela é uma afirmação verdadeira, é considerada aí como o primeiro teórico, embora seja localizado dentro da teoria do modelo centrado no resultado. O que ele quis fazer é correlacionar, então, personalidade com a função. Né? Questão 7. A proposta dos tipos vocacionais de Holland pressupõe a identificação de certos tipos de personalidades baseados nas características vocacionais do sujeito, mas engloba também as áreas de trabalho que exigiriam as características inerentes a esses tipos vocacionais. Desse modo, para os 6 tipos vocacionais, haveria correspondência de 6 tipos de área de trabalho. Já pegando o gancho aí da minha fala anteriormente, que diz respeito à teoria do John Holland, né, a gente pode dizer que esta é uma afirmação verdadeira. Né? É exatamente isso que eu tinha falado anteriormente. Há 6 tipos de personalidade que, consequentemente, vão corresponder a 6 tipos de campo de trabalho. Beleza? Bom, a questão 8, aí nós temos, então, se ele propõe uma teoria da personalidade vocacional, digamos assim, então ele vai elencar 6 tipos de personalidades ligadas ao campo do trabalho. Então, nessa questão aí, nós temos 6 tipos de personalidade, só que há uma que não corresponde ao tipo que ele propõe. Que seria qual? Psicológico. Psicológica? Não existe isso lá, não? Na teoria dele? Você não passou na última aula, não, então eu acho que não existe, não. Ah, né? Beleza. Exatamente, é o tipo psicológico. A nossa profissão da psicologia, ele vai colocar dentro do campo do que ele vai chamar lá de social, né? São pessoas ligadas às relações humanas, a relação com o outro. Os outros, todos os outros tipos diz respeito aí aos tipos de personalidade que ele apresenta: realista, investigativo, artístico, empreendedor e ou convencional. Beleza. Questão 9. A grande contribuição de Carl Rogers ao campo da orientação vocacional se deve à construção de inventários de interesse profissional, que, por sua vez, possibilitou a proposta de um aconselhamento não diretivo. Verdadeiro ou falso? Qual seria, gente? Verdadeiro ou falso? O lugar do Carl Rogers dentro aí da trajetória da orientação profissional. Aí eu coloquei que é verdadeiro. É a Tabata, você fala. Tabata, verdadeiro, Tabata? Mas eu não sei porque eu coloquei verdadeiro, não, Márcio. Porque eu li lá e eu achei que era verdadeiro, mas não me pergunta, não, porque eu não tenho uma resposta para isso. É porque eu li, aí eu achei que era, entendeu? Estava aparecendo.
Mas Tava parecendo. você já viu aquele ditado que as aparências enganam? Eu acho que eu me enganei, né? Com certeza. Mas eu tô aqui para aprender. Isso, vamos lá então. Por quê? Por que as aparências enganam aqui, Tabata? Pelo seguinte, Carl Rogers, ele não tem uma contribuição específica direcionada ao campo da orientação profissional. Mas ele é alguém muito importante num determinado momento ali da história, quando ele vai nas discussões entre as diferenciações entre aconselhamento e psicoterapia, e aí vocês vão lembrar, né, da disciplina de aconselhamento que vocês tiveram, porque naquela época, inclusive, a psicoterapia era alguma coisa do campo médico, né? A psicologia nem se apropriava disso, tanto é que a nossa legislação que regulamentou a profissão de psicologia de 1962, e vocês podem pegar a lei que regulamentou a psicologia, as 4 funções privativas do psicólogo, não tem lá psicoterapia. Embora nós sejamos os profissionais que mais atuamos com a psicoterapia, ela não é uma atividade privativa do psicólogo. E aí o que nós vamos encontrar lá na lei que regulamenta a psicologia? A atividade, dentre as 4, né, uma delas, que ao invés de ser psicoterapia, vai ser o quê? Aconselhamento psicológico. Não aconselhamento psicológico, é alguma coisa que vai remeter a aconselhamento. Exatamente porque havia, nesse momento, essa discussão entre o que é aconselhamento e o que é psicoterapia. E a psicoterapia centrada ao lugar do fazer médico, né? E o Carl Rogers está, nesse momento, aí, trazendo uma grande contribuição ao conceituar, né, o procedimento de aconselhamento psicológico e trazendo essa perspectiva de um aconselhamento não diretivo, né? O lugar que você não tem que direcionar o sujeito no processo de um aconselhamento, mas sim fazer com que ele seja, de certa forma, o protagonista do processo ali do aconselhamento. Então, essa grande... Peraí. Essa contribuição reflexiva, teórica, que o Carl Rogers está apresentando nesse momento, casando com as mudanças do campo do trabalho, que tornava, então, o método centrado no resultado obsoleto para poder responder às questões da orientação profissional, porque o mundo do trabalho mudava, propiciou, então, que fosse possível uma apropriação dessa perspectiva não diretiva para as práticas da orientação profissional. Então, embora ele não seja alguém que debruçou-se sobre a orientação profissional, essa perspectiva não diretiva foi algo que trouxe uma contribuição muito grande para as propostas que vieram depois e que são nomeadas dentro desse modelo centrado no processo, fazendo contraponto ao modelo centrado no resultado. Essa, então, foi a contribuição dele. Então, nós não vamos encontrar no Carl Rogers, pelo menos eu não conheço, nenhuma construção de inventário de interesse profissional, né? Os inventários, inclusive, vieram bem depois desse momento aí da história, né? Os testes psicológicos, depois das duas Segunda Guerra Mundial, mas os inventários, né, se não me falha a memória, vem bem posteriormente a isso. Inventário é uma coisa, teste é outra, embora os dois sejam instrumentos de avaliação psicológica, né? Então, Tabata, a aparência te enganou, porque essa é uma questão falsa. Mas é importante você compreender, né, onde é que está aí a falsidade aí da resposta. Obrigada, Marcos, pela explicação. Beleza? Realmente eu tinha confundido. Obrigada, viu? Tranquilo. Valeu. Questão 10. A resposta de orientação profissional de Donald Super, a gente já começa a falar do Super, né, nesse questionário, para fazer já uma transição da nossa conversa de hoje. A proposta de orientação do Donald Super pode ser identificada como um modelo baseado no processo. Dá até para já dizer, né, porque eu já falei muito disso aqui, né, já, de alguma forma, as minhas falas anteriores já sinalizam que essa é uma resposta verdadeira, né?
porque ela está centrada não em chegar ao resultado final, mas sim propiciar esse sujeito o que ele chama de uma maturidade do processo de escolha profissional. Por fim, questão 11, também relacionada ao nosso Donald Super. A principal contribuição de Super foi apontar que a escolha profissional se dá ao atingir o que ele denominou de maturidade vocacional, e que esta é atingida e desenvolvida ao longo de toda a história de vida do sujeito, e não no único momento do seu desenvolvimento. Então, pegando já carona no raciocínio que eu vinha fazendo, esta é uma questão verdadeira, né? Pelo conceito de maturidade profissional ou vocacional, mas principalmente, acho que um dos grandes pontos de ruptura que o Super trouxe foi, então, apontar que a escolha profissional não se dá somente naquele momento, que é um dos momentos ali da fase da adolescência, onde o sujeito escolhe uma profissão. E isso permite a ele ampliar, inclusive, a discussão do campo da orientação profissional para as dimensões da carreira, de pensar isso não enquanto escolha pontual naquele momento, mas enquanto um processo que se desenvolve prévia e posteriormente. Daí que vai vir, então, daqui a pouco a gente vai falar disso, dos estágios do desenvolvimento vocacional. Então, ele faz essa ruptura. Então, nesse sentido, esta é uma questão verdadeira. Beleza? Então, são essas 11 questões, só para dar um retorno para vocês, assim, né, depois eu posso socializar isso com vocês, mas em termos de aproveitamento, acho que as questões também não foram tão complexas, o aproveitamento das respostas foram, em sua grande parte, satisfatórias, embora 2 ou 3 questões ali houve uma incidência significativa de uma divisão, quase que 40%, 60% de respostas diferentes, o que aponta ali talvez uma dificuldade maior aí na resposta dessas questões. Mas foram 2 ou 3, o restante, o desenvolvimento foi satisfatório. Beleza? Alguma pergunta, alguma questão, enquanto eu vou aqui abrindo meu outro PowerPoint, onde eu vou trazer as contribuições do Super. Ok, então vamos lá. Então esse aí é o nosso Donald Super, né? Que foi então o autor aí da teoria do desenvolvimento vocacional, que a gente viu semana passada. E como eu tenho falado, a gente tem uma linha do tempo aí do histórico da orientação profissional, que também nós vimos semana passada. Então a gente vê que o Super está ali localizado dentro do modelo centrado no processo, propiciado pela contribuição do Rogers, e depois a gente tem a perspectiva clínica do Boholavsky. Então nós vamos centrar hoje em torno do Donald Super e as suas contribuições, e semana que vem também. Então, só resgatando alguns pontos, que então, como eu acabei de falar na última questão do questionário, então, uma grande contribuição do Super foi deslocar disso que estava, então, centrado nessa figura aí do bonequinho. Então, era nesse momento em que se voltava todas as práticas de orientação vocacional, e ele vai trazer, então, essa dimensão ao longo do desenvolvimento, né, e vai apresentar, então, como eu falei semana passada, aos moldes, né, semelhante àquilo que foi propiciado pelo Piaget no âmbito de um desenvolvimento cognitivo, ele vai trazer, então, os estágios do desenvolvimento vocacional. Então, a gente vai ver cada um desses estágios mais detalhadamente. Eu já tinha apresentado algumas características semana passada,
E hoje eu vou trazer aqui alguns detalhes de cada uma dessas características para, na sequência, apresentar, então, os 3 conceitos de maturidade vocacional, indecisão vocacional e exploração vocacional, porque a partir desses 3 conceitos aqui foram construídos alguns instrumentos, inventários de avaliação vocacional, né?